O que nós estivemos a ver ontem é que é preciso que homens e mulheres estejam integrados nos órgãos de tomar decisão. Porque qualquer decisão de um país é tomada, portanto, por algum órgão. Até para cessar a guerra também há isso. No caso do terrorismo, infelizmente, como diz o presidente Filipe Jacinto Nyusi, nós já teremos resolvido aquele problema se nós soubéssemos quem é o promotor, quem é o chefe. Quando se prende pessoas e se investiga, um diz um nome diferente, mas foram presos no mesmo sítio. Mas isso é outro assunto que temos que continuar a ver como, que antídoto temos que encontrar para resolver o problema. Mas no caso dos dois grupos, efetivamente nós devemos trabalhar, porque as pessoas, se olhar para, são recrutados em alguma comunidade. Nessa comunidade são as mulheres. E quem são recrutados são os nossos filhos, que nós os queremos felizes, mas que são metidos na guerra para matarem, e eles por muitas vezes acabar de morrer. Mesmo quando não morrem, eu costumo dizer, todo o infeliz, todo aquele que provoca a infelicidade acaba sendo ele próprio infeliz. O mundo parece que não tem outra regra senão essa. Portanto, quem mata, mesmo que não seja morto naquele dia, ele não fica satisfeito por matar alguém. Mesmo os narcísicos têm um pouco de coração para pensar que aquilo é errado. Então, nós precisamos de envolver as pessoas, porque se envolvermos, as pessoas vão partilhar com as comunidades, as mulheres vão partilhar nas comunidades. Quando se vai tomar uma decisão sobre, efetivamente, pôr termo à guerra, todos vamos ser unânimes. Quando houver alguma descontinuidade, todos vamos saber que é preciso encontrar formas de encontrar uma solução para que não se entre em guerra. Estamos a falar do terrorismo, é uma coisa típica, porque efetivamente não tem cara, não sabemos quem, mas a maior parte das guerras que acontecem no mundo tem líder de um lado e do outro. É só uma questão de sentarem. Às vezes podem não se compreender nas Nações Unidas quando estão a discutir questões ligadas à guerra entre Rússia e Ucrânia. Não é que nós desculpamos um ou desculpemos o outro, é que nós pensamos que se sentar vão encontrar solução. Se sentarem com responsabilidade e com preocupação de ver aquela preocupação, portanto, resolvida, que é a preocupação das pessoas, sobretudo, que estão a morrer neste momento, das destruições que estão a acontecer neste momento. Portanto, a nossa esperança é que, com o envolvimento desses dois grandes grupos, tanto que são jovens, nos nossos países, por exemplo, como Moçambique, a juventude é mais de 60%, mas também as mulheres não ultrapassa 50%. Portanto, a maior parte da população dos nossos países é composta por mulheres jovens. Os homens também estão lá, sim senhor, mas efetivamente já estão a trabalhar nisto, mas já estão integrados. É importante integrar esses grupos para que efetivamente sejam úteis e possam trazer, como chama, a sua contribuição. Também falou-se muito da interação intergeracional. É preciso saber o que os jovens pensam, o que eles querem, o que acham que deve ser feito nos seus países. Geralmente, se os ouvirmos, não vai aparecer jovens que vão dizer que querem guerra. Estaremos preocupados com aquilo que é a preocupação da juventude. E estaremos todos nós a trabalhar para que os jovens tenham dias melhores do que nós. Quando estamos a falar de mulheres, também as mulheres têm algumas questões que lhes preocupam, incluindo a equidade do género, que todos nós estamos a lutar para que efetivamente aconteça lá. No meu país, temos o exemplo disso, nós temos equidade no governo, mesmo ao nível dos órgãos, ao nível das províncias, há muita equidade, praticamente a todos os níveis, nunca temos menos de 40% de mulheres. E a mim me agrada, porque quando eu ouço homens e mulheres, até de diferentes idades, tratarem uma chefe do posto, uma chefe administradora do distrito, uma governadora, uma ministra, uma presidente da Assembleia, de mãe. Mãe é um tratamento de carinho, portanto, se chamam mãe porque efetivamente respeitam e confiam naquelas pessoas. Então, nós pensamos que o mais importante é continuar a encontrar uma forma de envolvimento, mas um envolvimento mais efetivo. Por exemplo, uma das coisas que foi falada, porque ontem se falou muito da equidade do género. Alguém disse, olha, sabe, é importante educar as mulheres, mas também é importante proteger as mulheres. Quando estamos numa situação de conflito, as pessoas que são mais vítimas. Se elas nem sequer são bem ouvidas, são, portanto, bem escutadas, são bem envolvidas na solução da paz, elas ficam só numa situação de vítimas. E não pode ser assim. Os abusos são com as mulheres, abusos sexuais, outro tipo de abusos, normalmente são feitos a mulheres e crianças. Quando estamos a falar de mulher, estamos a falar de mulher, mas também estamos a falar da criança. A criança, enquanto é pequenina, ela depende mais da mãe, depende mais da mulher. Tanto é o que eu posso encher de comentar. Mas foi importante, porque uma das coisas também que foi dito lá é que é preciso também colocar, portanto,
meios financeiros para esse envolvimento. Porque é um envolvimento que implica formação, é preciso formar a nossa sociedade para entender que a paz é importante. Se nós, mesmo os terroristas, se eles aparecerem numa zona para fazerem, portanto, recrutamento e as pessoas dizerem que não querem ir, salvo aquele recrutamento compulsivo de chegarem lá e apagar as pessoas, os jovens não vão aceitar, não vão ser facilmente aliciadas a, portanto, a radicalizar-se contra os seus próprios povos. Então, há muita vantagem, mas é preciso formar. É preciso discutir esse tipo de assuntos envolvendo e é preciso, como disse, também foi bem dito ontem, que é preciso colocar tanto os dois grupos numa situação em que eles possam ter uma voz decisiva para a prevenção, construção e consolidação da paz. A paz é um tema que com certeza vai fazer parte da conversa com o secretário-geral hoje. Que temas é que pretende abordar? Que soluções é que Moçambique traz, enfim, como sugestões para as Nações Unidas e leva também de volta para o país? Bom, nós para o terrorismo temos utilizado, portanto, uma solução holística. Pensamos que não são só as armas e as balas que vão calar, como chama o terrorismo em Moçambique. Nós olhamos para o terrorismo, sim, porque é preciso neutralizar, portanto, aqueles que querem matar, aqueles que querem destruir, aqueles que querem fazer mal ao nosso povo. Isso é importante. Mas também pensamos que é importante também tratar aquelas pessoas que são vítimas. Por exemplo, portanto, temos deslocados, etc, etc. Agora cada vez temos menos. Mas nós já tivemos 850 mil deslocados. Imagina o drama que foi isso para o governo. Mas, felizmente, não tivemos pessoas que morressem por causa de falta de comida, de falta de cuidado, de falta de atenção, porque era preciso prover tudo. As pessoas não tinham nada. Saíram com aquilo que eu disse, carregavam o futuro, o seu presente e o futuro nas suas cabeças. Mas, quando, efetivamente, temos em conta essa questão de assistência humanitária, estamos a pensar nas pessoas naquele momento. Isso está aí. Mas a outra componente que o nosso governo tem, portanto, no combate ao terrorismo, que acha que é importante, é a solução relacionada com a atividade econômica. Nós pensamos que a economia é muito importante. Alguém perguntou por que criar a Agência de Desenvolvimento do Norte? Será que o país todo ele não precisa? Não. Nós, neste momento, temos no país uma zona sensível, que está ligada aos grandes lagos. As pessoas vêm dos grandes lagos, portanto, começam a ir através da Tanzânia e vão entrar no nosso país. Mas não temos, por exemplo, no centro, não temos no sul. Felizmente, porque se fizesse de várias frentes seria mais complicado. Então é preciso desenvolver aquela zona, para os nossos filhos naquela zona terem, por exemplo, emprego, ter condições para poderem sustentar as suas vidas e não ficarem vulneráveis. É verdade que não é só um problema de dinheiro, também é um problema de educação, como estamos a dizer, que é um problema também de sensibilização das pessoas. Mas é preciso evitar que as nossas crianças sejam presas fáceis por causa da pobreza. Então, juntamos isso ao desenvolvimento. E nós pensamos que em muitos países isso funciona também. Portanto, pode ser um ganho que nós estamos a trazer. Mas é preciso continuar também a educar, por exemplo, como estamos a fazer nós, polícias, soldados, enfim, as Forças de Defesa e Segurança, nas questões viradas aos direitos humanos. É preciso que os nossos jovens, e felizmente isso está acontecendo em Moçambique, saibam que, apesar da situação controversa, as pessoas têm direito que lhes assistem. Também é muito importante quando estamos numa situação de conflito, porque se não for, quer dizer, tudo serve, não pode ser tudo serve. Os seres humanos são seres humanos, sobretudo as vítimas que nem sequer têm culpa de terem sido metidos. Mas mesmo os soldados, quando são encontrados, é preciso haver uma pulsa de clemência, é preciso haver humanismo, etc, etc.